Muito bem, queridas. Hoje é o 15º encontro do Caminho Interior e a gente já fez a nossa oração por aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da mulher na vida do homem. É claro que a gente vai, como sempre aqui, são pinceladas, não dá para a gente tocar em tudo, mas no que a gente toca, a gente vai aprofundar um pouco, ok? Nós já vimos, principalmente vocês que estão aqui, nós já vimos muitas coisas daquilo que é próprio da essência da mulher, do para que a mulher foi criada, qual é a constituição dela, do psique dela, enfim. Nós já temos um pouco dessa noção e vamos lidar aqui com essa questão como se ela já tivesse de fato subentendida, mas é claro, vez ou outra, a gente vai chamar a atenção para alguma coisa importante, tá? Lembrar alguma coisa importante. Achei interessante, eu fui no Google, né, perguntar o que o Google achava sobre isso. E aí eu trouxe aqui o Google como essa inteligência não artificial, mas superficial, porque por mais que as inteligências artificiais, né, essa tecnologia toda seja boa em certa medida, ajude em certa medida, e tenha um conteúdo, né, se a gente pode dizer assim, mas será sempre superficial, porque nunca atingirá aquilo que é mais profundo e mais essencial do ser humano. Mas lá no Google, diz assim, quando eu coloquei, né, qual a importância da mulher na vida do homem, até o Google reconhece, né, e ele diz, em suma, que ele fala a mulher amiga, a mulher não sei o quê, enfim. Em suma, a mulher desempenha um papel fundamental na vida do homem. Então, fundamental. Seja como companheira, mãe, amiga, profissional ou influenciadora, né, de alguma maneira, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social. Se vocês prestarem atenção, muita coisa do que a gente viu lá no Clube do Livro, com Mulheres Dignitate, ele está trazendo aqui, tá? O desenvolvimento pessoal do homem, a questão social. É importante valorizar essa relação e promover a equidade e o respeito mútuo, para que ambos possam viver de forma plena e feliz. Aí ele dá uma finalizada com um pouco assim, vamos colocar aqui um pouco, senão as feministas de plantão, né? Ou os feministas, porque existem homens feministas também, podem achar que a gente está valorizando demais a mulher. Então, vamos falar de equidade, de respeito mútuo, né? de felicidade de ambos. O que, claro, tudo isso é uma verdade, né? Mas achei interessante porque ele reconhece, mas não pode valorizar tanto, né? Não dá problema. Vamos lá. Um dos principais, é, um dos principais pontos que a mulher traz como importância para a vida do homem, e eu dei o nome aqui disso, né, de agricultora. Por que agricultora? Porque ela é aquela que cultiva. Então, a mulher, ela vai ser aquela que vai cultivar na vida do homem tudo o que é necessário para que ele possa ter equilíbrio, para que ele possa ter paz, né? Porque a gente vai ver mais para frente que a paz está ligada à ordem. Mas a mulher é aquela que cultiva. Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o cultivar não é tão fácil. Não é tão fácil você cultivar qualquer tipo de plantação que seja, dá trabalho, cada uma tem as suas especificidades. Uma pede sombra, outra não pede, uma pede sombra tal hora e depois pede o sol, e água tanto, água não tanto, terra de tal jeito, mexe não sei das quantas. É muito trabalhoso, tá? Isso falando de uma plantaçãozinha pequena, de coisas pequenas caseiras. Imagina uma plantação grande. Então, cultivar dá trabalho.
não é fácil. Exige de nós um, um exercício de constante entrega consciente. E por que entrega consciente? Porque não é uma entrega daquela que, eu acordo e só vou fazer tudo, vou arrumar a casa, vou fazer. Porque essa é entrega. Aí eu só me canso, mas eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Lembrando que a mulher ela precisa ter intenção no que ela faz, até porque ela precisa ter estratégia. E a gente vai ver isso daqui a pouco também. Mas o que eu queria deixar aqui desse agricultora é que essa missão ela é muito nossa, de preparar aquela terra, de que semente eu vou usar agora. Agora eu vou usar maracujá para que as coisas se acalmem, agora eu vou usar uma hortelã para dar um gostinho. O que eu vou plantar? Onde eu vou plantar? Como eu vou plantar? Que tipo de adubo eu vou usar? Essa consciência do ser agricultora, ela precisa estar em nós diante daquele homem que está aqui na nossa frente. E aqui a gente pode lembrar, eu vou falar muito de marido, mas a gente pode lembrar que a gente está dizendo respeito ao nosso pai, aos nossos irmãos, aos nossos maridos, namorados, filhos, homem, tá? De alguma maneira. Então, eu preciso enfrentar o medo de semear, de cultivar, para que eu possa fazer o que eu devo, tá? E lembrando aqui que eu vou semear, ou seja, eu vou preparar a terra, a semente não é minha, não fui eu que criei a semente, mas eu pego a semente e planto. Ou seja, o dom, a coisa em si, ela não é minha de fato, mas eu pego aquilo que me é dado e vou semear, vou trabalhar a terra. Depois que eu plantar, eu vou cultivar. Então, o que essa terra precisa? O que essa semente precisa? E eu vou cultivando aquilo ali. Quem faz crescer não sou eu. A própria semente em si, ela tem as suas potências e também, claro, é aquele que tudo pode, aquele que é o Criador, que vai fazendo crescer aquela semente. Mas eu preciso cultivar. Por quê? Porque a gente sabe que a graça supõe a natureza. Então, o ser humano precisa agir e a graça vai acontecendo, o Kairos vai acontecendo. Feliz o homem que tem uma mulher boa, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão, uma mulher bondosa, um quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, olha que interessante, tá? Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Isso aqui é eclesiástico, tá? Eu trouxe aqui só uma observação que quinhão é o que cabe ou deveria caber uma pessoa ou coisa, tá? Então, é o quinhão da mulher, né? Ser bondosa, temer a Deus, enfim. E esse tipo de cultivo não pode faltar, tá? Então, dá trabalho sim, às vezes está sol, às vezes está chuva, e a gente precisa cultivar. Então, a mulher, ela traz também como importância grandiosa na vida do homem o ser amiga. Ser amiga é aquela que permanece. Gente, é aquela que permanece, ponto, tá? Nossa, meu marido, ele teve uma atitude horrorosa, não sei o que lá. É, ele teve uma ação muito feia, ele, sei lá, foi grosseiro, foi estúpido, foi com a minha mãe, com minha amiga, sei lá, com meu pai. Ok,
Você precisa estar ao lado do seu marido como aquela que permanece. Aquela que permanece não é aquela que vai passar a mão na cabeça, mas é aquela que vai estar ao lado dele. Então, você vai acolher o seu marido e depois você vai exortar o seu marido. Cada uma da maneira que perceba que melhor vai fazer dar frutos isso daí, tá? Porque cada marido tem o seu temperamento, o seu funcionamento, sua personalidade, daí por diante. Mas o que é um amigo? Tem até esses videozinhos na internet que falam sobre amigas, né? Normalmente sobre amigas. Ai, a amiga liga, nem fala o que é direito, aí a outra já está colocando a roupa para ir lá resolver, socorrer, porque está do lado. Isso é próprio da mulher. E o homem precisa disso, porque se vocês perceberem, o homem ele tem dificuldade de reconhecer amizades. Então, é muito mais fácil uma mulher ter experiências de amizade verdadeira do que um homem. Não que ele não tenha, ele tem, mas é muito mais fácil para nós. Tem coisas que às vezes o homem não entende de uma amizade. Ele fala, gente, mas como assim, né? Como que ela fez isso? Como que ela. Gente, que coisa! É amiga, né? E, e nós precisamos ser essa amiga que permanece. Então, todo relacionamento ele é fundado sobre uma amizade. Uma relação entre homem e mulher, muito mais, tá? Se você for olhar bem, se você tem uma boa relação com o seu pai, você vai perceber que ali tem uma amizade profunda, que é diferente da amizade profunda que você vai ter, por exemplo, com um colega de igreja, ou que é diferente ainda de uma amizade profunda que você vai ter com teu filho, e que é diferente de uma amizade profunda que você vai ter com teu marido, namorado, né? Mas é preciso permanecer. Aqui eu trouxe Eclesiástico, trouxe algumas citações de Eclesiástico que são maravilhosas e trouxe aquela citação famosa, né? Um amigo fiel, poderosa proteção. Quem o achou encontrou um tesouro. Gente, vou dar uns exemplos claros, tá? Que infelizmente a gente vê muito. A mulher, por exemplo, que fala mal do seu marido. Ah, mas olha, minha mãe tem razão de falar dele, porque olha, afinal de contas, a tua mãe pode ter a razão que for, mas você vai permanecer ao lado do seu marido. O que eu estou querendo dizer aqui, né? Não é que você vai, volto a dizer, que você vai passar a mão na cabeça do seu marido, ou que você não vai lidar com as consequências, ou que você não vai levar uma verdade, né, diante, por exemplo, continuar no exemplo da mãe. Mas é que você pode olhar para sua mãe e falar, mãe, por mais que você tenha razão, ele é meu marido. Então, vamos ajeitar a consequência aqui, mas a minha permanência é ao lado dele. Isso aqui não é dividindo, tá? As questões, mas é saber o meu lugar, saber a minha importância e onde está o fundamento da minha entrega. Tá? Lembrando da hierarquia, da ordem de vida, que a gente também já viu por aqui. Então, essa amizade, eu preciso guardar a minha língua de falar mal do meu marido. Uma coisa é eu estar junto com uma grande amiga, confidente, que eu vou dizer aquilo que me incomoda. Ou se a gente está num ambiente como o nosso, e eu falo alguma coisa que é um ponto que precisa ser trabalhado no meu marido. Mas eu não estou falando, ai, não aguento mais o meu marido, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Ai, meu Deus, eu não estou falando mal, eu estou pontuando algo para poder, inclusive, ajudar melhor. Tá? Então, a gente precisa perceber essas diferenças para quem eu falo, como eu falo. Aqui, não só na questão do marido, que é o mais importante, mas também na questão de um filho. A professora chamou da escola. Ah,
porque o teu filho tá. Você pode até concordar, né? Você pode até dizer que você vai, que essa situação é errada, que você vai corrigir o seu filho, você pode, inclusive, corrigir na frente da professora, se for o caso, dependendo da situação, mas a amizade, o teu filho precisa sentir que a amizade está ali, que você vai corrigir ele, que você vai concordar com a professora no sentido de que está errada a atitude dele, mas você permanece. Você está ali, e ele, como homem em construção, ele vai sentir que ele tem firmeza nos pés. Ele vai perceber que o amor firme destruiu o mal nele para reconstruir o bem. Então, a amizade feminina, ela tem esse poder, né, de destruir o mal e reconstruir o bem. No filho, no pai, no irmão, no amigo, no marido, seja quem for. São graus, né? Muito bem. E quando a gente busca fazer isso, nós acabamos nos tornando esse tesouro que é encontrado. Gente, aqui, vou trazer só uma questão para o casamento, tá? Porque, às vezes, na nossa atualidade, a gente pode se tornar pesada no casamento, achando que a gente está vivendo virtudes. Então, a gente pode pegar todas essas teorias que a gente estuda, que a gente aprende e tal, e colocar isso de uma maneira tão rígida no matrimônio, que eu tenho que viver aquilo, mas de uma maneira tão rigorosa, que eu acabo colocando um peso sobre as minhas costas enorme, e sem querer acabo colocando um peso sobre as costas do outro, e isso vai tornando tudo pesado. Eu achando que estou vivendo a virtude, eu só estou falando dela ou vivendo de uma forma muito superficial, que eu acabo ficando no morno, e o morno Deus vomita. Então, é preciso trazer as coisas com leveza, porque a santidade, ela não é pesada, ela é custosa, mas ela não é pesada. Falar de amizade é também você falar de fazer coisas gostosas juntos, né? Fazer nada juntos, dar risada, contar boas histórias. Isso é boa amizade, né? Boa amizade, eu quis trazer uma imagem assim, que tem uma certa descontração aqui, né? Ir a lugares que os dois gostam, estar junto no sentido de ter prazer com aquilo ali. Isso também é amizade, tá? Falar da ordem, né? Eu trouxe aqui essa imagem de um relógio, um calendário, que não necessariamente expressa tão bem o que é a ordem, porque a gente sabe que a ordem é uma virtude que vem de dentro para fora, mas como ela tem a ver com a organização, né? A organização é uma sequência da ordem, eu quis trazer essa imagem. Então, eu trouxe aqui um trecho que diz: como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto na idade madura. Porque quanto mais ordenada, mais madura eu me torno. E aqui existe uma diferença, tá? Eu não estou dizendo quanto mais disciplinada, quanto mais organizada, quanto mais rígida, quanto mais. Não. Quanto mais ordenada, mais madura eu me torno e vice-versa. Então, a maturidade e a maturidade do meu passo, tá? Então, a gente tem um processo, cada uma de nós, e a gente precisa ir alcançando a maturidade daquele passo que a gente está dando. Porque eu posso, lembrando daquele exemplo que eu sempre dou, quando eu dou um passo, um pé está levantando, o outro vai tirando do chão, e acaba que tem uma hora que nenhum dos dois está no chão de fato, e eu preciso fincar os pés no chão daquele passo. E isto é maturidade. Quando eu finco os pés, porque eu posso permanecer só assim, sem de fato
entrar naquela profundidade, na essência da coisa e ficar só na sua superficialidade. Então, quanto mais madura, mais eu consigo ser e viver esta ordem para o homem. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Como fundamentos eternos sobre pedra firme. Assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. O que eu queria deixar claro aqui, até por conta, para que a gente não caia num rigor, num jugo que não nos foi colocado, é que a santidade ela é uma busca contínua. Lembrando da agricultora, é um esforço árduo, é um cair e levantar, né? É um constante olhar para si e falar, meu Deus, eu tô plantando, quando eu olho para trás, eu plantei só 1 metro. E achando que eu estou plantando muito, achando que eu já me esforcei tanto, parece que eu plantei 1 quilômetro, olho para trás, eu plantei 1 metro. Mas esse esforço precisa ser verdadeiro, ele precisa ser autêntico, ele precisa ser algo que de fato, caramba, está saindo daqui, né? Que custa, mas que não pesa, né? Esse esforço, essa busca, esse eu não desisto, eu respiro e vou em frente com as minhas fraquezas, lutando, buscando ser melhor a cada dia, isto é santidade. Uma hora a coisa se ajusta. Tá? Então, a mulher é aquela que gera paz na vida do homem, né? É aquela que busca ordenar as coisas para que o homem possa sentir paz estando, por exemplo, em sua própria casa. Um filho, por exemplo, ele precisa se sentir bem na sua própria casa, no seu próprio espaço, né? Se você é filha e mora com seu pai, você também precisa fazer isso, seus irmãos, enfim. Naturalmente, isso é próprio da mulher. E do marido, muito mais, né? Na vida do marido, muito mais. Então, a ordem, ela gera paz. Por quê? Ela vai colocando tudo no seu lugar. Ela vai ajustando tudo no seu lugar. Ela vai ajustando os horários, ela vai ajustando a logística da família, ela vai ajustando o papel de cada um, ela vai ajustando, né? Lembrando de dentro para fora. Ela vai ordenando a mim mesma e isso vai transbordando e eu vou ajudando aquele que está ao meu lado a também ter uma vida mais ordenada. E isso traz paz. Minhas queridas, isso aqui é talvez o ponto mais importante de tudo, tá? A mulher, ela é aquela que ajuda o homem a ter a prudência. Aqui a gente vai falar de prudência como virtude, tá? Não como comumente se fala. Acha que prudência é só aquela questão de cautela, né? De deixa eu parar para pensar, não preciso ser prudente, toma ou não toma essa decisão. A prudência, como virtude, ela é muito mais que isso. A prudência, ela direciona o nosso olhar. Uma pessoa prudente é aquela que sabe para onde vai, ela tem uma direção, ela tem um norte, ela tem uma meta, ela olha, ela sabe, ela não é uma pessoa perdida na vida. O que eu faço? Quem sou eu? Para onde eu vou? Não. Ela tem uma direção. Isto é prudência. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência do seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Na imprudência do seu olhar, ou seja, ela não tem direção. Uma mulher que não tem direção, que não sabe para onde vai, que não tem uma meta, ela se torna uma mulher perdida. Gente, uma mulher perdida para um homem, meu Deus do céu, eu tenho dó. Tenho dó.
porque ela não sabe para onde vai. E aqui eu não estou falando de situações, existem situações na nossa vida que a gente de fato não vai saber, então a gente vai precisar rezar, refletir. Claro, sim, não estou dizendo que a gente tem que saber a gente tem que saber o que fazer em cada situação, porque tem uma direção. Mas a gente tem uma direção das coisas essenciais da vida. Então, para onde eu quero ir? Qual é a minha meta? Minha meta é a eternidade ao lado de Jesus. Então, a minha meta é o céu. É a meta principal. É para lá que eu vou. É o meu olhar é lá. E aí depois, a partir da ordem, eu vou tendo o meu olhar para direções pontuais que vão me ajudar a chegar nessa direção final, nesse lugar final, nessa meta final. Então, meu olhar vai estar sobre a minha vocação, ou seja, meu marido, na minha realidade, né? Se eu tenho filhos, os meus filhos, a minha profissão e daí por diante. Mas a prudência me faz ter direção, tá? Então, o que eu quero para a vida da minha família, por exemplo? Meu olhar tem que ter direção. Uma mulher prudente, ela ajuda o homem a fazer o que ele deve. Isso aqui, gente, é tão bonito, né? Qual é a direção? A mulher vai apontar. E o homem, ele vai. Ela aponta e ele vai. Por quê? Porque ele é a cabeça. Ele é aquele que dá a vida, no sentido literal da coisa, se for o caso. Né? Então, ela aponta e ele vai. E ela vai atrás dele, né? Em certa medida. Então, é, se a gente não tem a prudência, ou se a gente já percebe que ela tem resquícios em nós, a gente precisa ou obtê-la, exercitando, ou fazer crescer em nós e permanecer. Né? Ainda sobre a prudência, trazendo um pouco de São Tomás de Aquino, a prudência é aquela virtude que dispõe os meios para alcançar o fim. Porque ela sabe para onde ela vai, então a prudência vai dispor os meios. Foi como eu falei, a gente tem uma direção e a gente vai pegando as coisas menores e vai passando por elas e direcionando elas para aquele fim, né? Então, ela vai dispor dos meios para a gente alcançar esse fim. E aí São Tomás diz, gente, isso daqui é fantástico. São Tomás diz que sem a prudência, as demais virtudes, quanto maiores fossem, mais danos causariam. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, como a prudência, ela dispõe os meios e ela direciona, ela sabe para onde eu vou, né? Ela me mostra, ela aponta, ela tem direção. Não adianta eu viver outras virtudes, ser humilde, caridosa, casta, se eu não tenho a direção. Ou seja, qual é a minha direção? Minha direção é o céu, eu quero ser santa. Por isso, eu vou buscar ser humilde, eu vou buscar ser casta, eu vou buscar ser fiel ao meu marido, eu vou buscar ser caridosa, porque eu quero ser santa. A direção é essa. Mas se eu não tenho prudência, se eu não tenho direção, dificilmente essas virtudes vividas elas vão dar algum tipo de fruto. Por exemplo, a castidade. Os monges budistas são castos, mas o fim, os meios, não são prudentes. Uma pessoa muito estudiosa, me vem um aqui na cabeça, acho que posso falar porque ele é público, né? Leandro Carnal, por exemplo. Tá? Leandro Carnal é uma pessoa, não sei se vocês conhecem, mas Leandro Carnal é uma pessoa inteligentíssima. Ateu,
né? Católico de berço, mas ateu. Ele entrega a vida para os estudos, o que é uma virtude, tá? Virtude da estudiosidade. Tem uma tendência ao bem, faz coisas boas, é um excelente professor, mas não é prudente. Não tem essa. Então, falta, né? Não adianta as outras virtudes, elas vão ser sempre superficiais, elas vão ser sempre soltas e não direcionadas para um bem maior, né? E a mulher, caminhando para o finalzinho aqui, a mulher, ela humaniza, ela educa amorosamente. E eu trouxe a humanização junto com a educação, porque, de fato, ela é aquela que vai educar o homem para ele ser gente. A gente já viu isso em Mulheres Dignitatem. E isso é uma constância. Então, a mulher, ela ajuda o homem a enxergar aquilo que é próprio da humanidade. Eu trouxe essa foto, essa imagem, né, porque ela fala na plenitude daquilo que, que se quer dizer. Então, um casal, a mulher está grávida. Isso daqui é o auge dessa educação de humanizar o homem, tá? Ela traz em si uma outra pessoa, o homem não sabe o que é isso, nunca saberá. Ela traz em si uma outra pessoa. Ela entrega o seu corpo, ela alimenta, ela dá tudo dela para uma outra pessoa que está ali dentro. Gente, isso é maluquice. Ela dá tudo, ela dá o sangue, ela dá a água, tudo que ela tem, ela dá, né? E o que ela faz na gravidez? Né? Vocês sabem muito melhor do que eu não sou mãe biológica, né? Mas o que ela faz na gravidez? Ah, isso daqui eu não vou comer, isso daqui eu não vou tomar, porque para o meu bebê estar melhor. Aí, quando ela está amamentando, o que ela faz? Ah, isso daqui eu não vou tomar, isso daqui eu não vou comer. Ah, vou tomar essa vitamina, vou tomar esse suplemento, porque o meu bebê precisa se alimentar bem. Então, a mulher, a partir da sua própria constituição física, ela vai humanizando o homem. Ela ensina o homem a ser pai. Ela ensina o homem a ser gente, a ter um coração. A mulher ensina o homem a ter um coração. E aí, lembrando que é aquilo que a gente fala, educar um homem no sentido de marido e tal, não é o mesmo de você educar um filho, por exemplo. Tá? A maneira que você vai educar o seu pai não é a mesma que você vai educar o seu filho, que não é a mesma que você vai educar o seu marido. E educação aqui nesse sentido de marido, por exemplo, e até de pai, né? Porque nós estamos abaixo dos nossos pais, pelo fato de uma hierarquia natural, é diferente, tá? Então, cada coisa no seu lugar, trazendo a ordem para tudo isso. Mas tudo tem uma mesma via, tem o mesmo esqueleto ali, tá? Que é transbordar a humanidade que existe em nós, para que esse homem ele possa também tocar na sua própria humanidade e ser mais humano com os outros. O homem, por ter uma natureza mais prática, e isso não é ruim, mas muitas vezes ele pode se tornar alguém que está sempre agindo muito pela lógica, pela matemática. E a mulher ela vai trazer aquela pitada, aquele tempero de humano, de sensibilidade, de olhar para a pessoa do outro e não somente do prático, do matemático, do lógico. Tá? Então, voltando para essa imagem aqui, eu vou trazer esse exemplo e vocês vão transformando isso para as relações homem e mulher
de todas as maneiras e áreas, tá? Então, a mulher, quando ela está grávida e tal, o marido, ela é pelo bebê, né? E o marido é por ela. A gente já viu isso também. Então, ele vai precisando, nesse sentido, aprender a ter sensibilidade de cuidar dessa mulher de uma maneira que ele talvez, se for o primeiro filho, ele nunca cuidou antes. Que ele vai precisar ter uma atenção redobrada com essa mulher, uma sensibilidade redobrada com essa mulher. Porque ela está inteiramente para o seu bebê. Né? E ele está inteiramente por ela. Ele não está pelo bebê, gente. Ele está por ela. Tá? Para o homem, o bebê não é o mais importante, ok? É a mulher. Então, e assim, quando o bebê nasce, todo cuidado, toda atenção, pós-parto, puerpério, né? Que tem toda aquela sensibilidade, os hormônios ainda bagunçados, a mulher ainda sensibilizada. Claro, cada uma vai no seu ritmo, no seu jeito, mas tem todas aquelas questões de adaptação com uma criança, ela também está aprendendo. Enfim, e isso vai tornando a mulher, podando espaços mais adequados, se ela for prudente e tudo mais, isso vai tornando o homem cada vez mais humano. E ele vai olhar para essa mulher, e ele vai olhar para esse filho ou filha, né? E ele vai ser capaz de contemplar aquilo que é muito próprio da humanidade, que é Deus. Parece contraditório, mas é muito próprio do humano a divindade, né? Porque nós somos imagem e semelhança. Então, nós temos algo de divino em nós. Então, isso vai humanizando o olhar do homem, a sensibilidade dele e tudo mais, sem torná-lo, sem torná-lo fresco, tá? Eu ia usar um termo antigo aqui, mas tudo hoje na rede social é motivo de, enfim, né? Tá? Então, para encerrar, eu trouxe uma poesia que eu acho ela linda. Ela é um espetáculo de poesia. E eu trouxe ela, vou encerrar esse momento com ela. Ela é de Victor Hugo. Ele é francês, ele é autor, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vão procurar, porque é belíssimo. Ele é autor dos Miseráveis. Miseráveis a gente tem peça teatral, a gente tem musical, tem filme, né, sem ser musical, e todos são espetaculares, tá? Todos são espetaculares. É o mesmo enredo, é claro, né? E também ele é autor do Corcunda de Notre Dame, que também é outro espetáculo. E é poeta, né? Então, essa poesia dele é maravilhosa. Eu vou ler aqui para vocês, antes da gente encerrar com a nossa oração. O homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro. A mulher é o coração. Vai com Deus, Carol. A mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz. O coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher um evangelho. O homem corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo, nos descobrimos, ante o sacrário, nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Que lindo!
Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Gente, como ler isso daqui e não ser extremamente agradecida por ser mulher? O homem e a mulher são obras incríveis de Deus, cada um no seu espetáculo. Mas, de fato, a mulher, por ser co-criadora, por trazer na própria essência aquilo que é próprio do gerar a vida em todos os sentidos, ela tem uma beleza transparente daquilo que Deus é, de uma maneira toda, toda profunda e toda particular. Muito bem. Então, espero que dê frutos na minha e na tua vida toda essa reflexão de hoje. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, muito bem. Então, a gente encerra com a oração, vou abrir o grupo e aí vocês fiquem à vontade por lá, tá bem? Então, vamos pedir a Nossa Senhora, essa mulher perfeitíssima, que talhe em nós, né? A imagem mesmo é um talhar na madeira, transformando aquele pedaço de matéria-prima em algo belo, que tem forma, detalhes, todo especial. Que Nossa Senhora venha talhar em nós a vontade e a imagem de Deus. Aquilo que nós não somos capazes, aquilo que nós não podemos, que nós não damos conta, aquilo que não nos foi dado, não nos foi dado, que nós não recebemos na nossa infância, não fomos ensinadas, educadas, não tivemos de onde beber, bebemos de águas que não foram puras, que nos seja dado ao irmos à fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja Nossa Senhora a nos levar a ela. Talhe em nós, Virgem Maria, talhe em nós a tua própria imagem, porque a tua imagem é a imagem perfeitíssima da imagem e semelhança de Deus. Jesus, humanamente, tem os seus traços. Talhe em nós a tua imagem. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas, boa semana. Fiquem com Deus. Bom final de semana, né? Boa semana. Fiquem com Deus e até mais.